A quantos nos ouvem no vasto Brasil e no exterior, os nossos votos de paz e saúde. Hoje o nosso texto é uma parte dos Salmos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Salmo 34:6. Não temos dúvida de que estas palavras estão na Bíblia para ajudar os que enfrentam problemas, os que passam por angústia, pois certamente o que Deus fez por esse pobre em tribulação fará em favor de quantos a Ele clamem por ajuda. Nunca jamais houve um caso, quanto saibamos, de alguém em dificuldade que clamasse a Deus como este homem e não fosse socorrido. Quando Jesus esteve na terra, Ele nunca recusou atender pessoa alguma. Todos podiam falar com Ele. E quantos buscaram a sua ajuda foram atendidos. Cristo nunca disse: estou muito ocupado, venha outro dia. Por vezes, os seus discípulos quiseram despedir pessoas que o procuravam, mas Jesus não o permitiu. O Salvador a ninguém despedia sem primeiro dar a sua bênção. É fato que o mancebo rico retirou-se dele entristecido, mas a razão foi simples. O abastado jovem sobrepôs o valor das riquezas ao valor de Cristo. E quem poderá dizer que ele depois não se arrependeu e não voltou ao Salvador? Tribulação, angústia. Não precisamos dizer o que isto é. Cedo ou tarde na vida, todos passamos por tribulação. Todos sabemos o que ela significa. Esta é uma palavra sobre a qual não precisamos consultar o dicionário. Certo evangelista costumava dizer que a tribulação nos encontra perto do berço e se conserva conosco até a morte. O homem nascido de mulher, disse o patriarca Jó, vive breve tempo, cheio de inquietação. Jó 14:1. E um dos amigos de Jó disse o mesmo noutras palavras: o homem nasce para a aflição tão certamente como as faíscas voam para cima. Jó 5, versículo 7. Não há no mundo pessoa alguma que passe pela vida sem conhecer tristeza e sofrimento. Quanto saibamos, o planeta em que vivemos é o único lugar do universo em que existe sofrimento, tribulação. Pensai nas centenas, nos milhares, nos milhões, nos bilhões de sóis que existem somente na nossa galáxia, a Via Láctea. Sabemos que pelo menos um dos planetas que circulam em torno da nossa estrela, o Sol, é habitado por seres inteligentes. Se a mesma proporção é aplicável ao restante do universo, existem literalmente centenas de milhões de mundos habitados. Tanto quanto revelem as Escrituras, não há tristeza, nem lágrimas, nem dor, nem mágoas, nem morte em qualquer desses brilhantes astros das grandes constelações que marcham através do céu da meia-noite. A Terra é o único planeta em que há tristeza e morte, o único mundo escuro entre os demais. Isso é assim porque o pecado entrou aqui, e o salário do pecado é a morte. Ele envolve a dor, a doença, a tristeza, a tribulação. Esses males atingem por igual o rico e o pobre, o grande e o pequeno, o culto e o inculto. Clamou este pobre, pobre no sentido de necessitado, e o Senhor o ouviu. Esta é a mensagem do salmista, o rei Davi, que provavelmente se referia a si próprio. A propósito, se quereis saber que é uma verdadeira experiência religiosa, lede os Salmos. Eles nos dizem que fazer na aflição, como orar nela, como sair dela. A sua mensagem é real, autêntica. Ela representa a experiência dos servos de Deus. Os Salmos são o livro de orações de Deus. Eles são também uma grande fonte de doutrina. Lede os Salmos, familiarizai-vos com eles. Se o fizerdes, vereis que eles estão cheios de coisas práticas que necessitamos hoje. Esse homem, pois, clamou. Ele orou, invocou a Deus, mostrou que tinha fé em Deus. Ele sabia aonde ir na aflição. Geralmente, quando um homem clama é porque está em grande aperto, em grande angústia. O homem do nosso texto clamou. Ele chegara a um ponto em que parou de tentar ajudar a si mesmo, um ponto em que viu nada mais restar que ele pudesse fazer, um ponto em que lhe pareceu não mais haver remédio para a sua angústia. Em sua extremidade ele clamou a Deus e foi atendido. Quem quer que busque ao Senhor desta maneira nunca é desapontado, pois disso podemos estar certos. Deus não faz ouvidos moucos ao coração aflito que com fé sincera a Ele clama. Escutemos algumas das animadoras declarações dos Salmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, 1. Pois o Senhor me livrou de todas as tribulações. Salmo 54, 7. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Salmo 60, 11. Clamaste na angústia e te livrei. Salmo 81, 7. Na sua angústia eu estarei com ele. Salmo 91, 15. Deus não promete guardar-nos da aflição, mas promete estar conosco nela. Ele não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas fechou a boca destes. Não impediu que os 3 jovens hebreus fossem lançados na fornalha de fogo ardente, mas esteve com eles no fogo. O rei Nabucodonosor pôde ver 4 homens andando no meio do fogo sem sofrer o seu efeito. Podemos ir a qualquer lugar e permanecer em qualquer lugar se Deus está conosco. Na verdade, vale a pena estar em aflição se Deus está conosco. Quando, pois, estamos sob provação, quando o nosso clamor vem de um coração arrependido, quando pedimos a Deus que nos perdoe os pecados e nos dê forças para lhe obedecermos, quando pedimos que cuide de nós na aflição, Ele nos ouve. Deus nos tira da aflição ou se quer que a suportemos, permanece ao nosso lado, guiando-nos e fortalecendo-nos. Devemos pedir o socorro de Deus com fé. E lembremos, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. A fé, pois, vem da leitura da Bíblia. Se queremos ter fé robusta, devemos ler muito o Santo Livro. E devemos também invocar o nome do Senhor e obter respostas para as preces que fazemos. Podeis estar certos de que Deus socorreu o homem do nosso texto, que, como observamos, foi aparentemente o próprio rei Davi. E ele vos socorrerá a vós se pedir de sua ajuda. Deus não faz acepção de pessoas. Lemos em Atos 10, 34. Quão maravilhoso! Deus trata a todos com igual bondade, com igual desvelo. Tão logo vamos a Ele e somos perdoados, o Senhor nos responde à oração e nos livra da angústia. Então encontramos gozo em lhe obedecer. Fazer a vontade de Deus é, na verdade, um deleite. O pecador perdoado e transformado por Cristo descobre que é mais fácil viver para agradar a Deus do que viver para si mesmo. No Salmo 40, Davi nos dá o seu testemunho. Tirou-me Deus de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Versículo 2. Quando nos confiamos a Deus, Ele nos põe no caminho em que quer que andemos. Estabelece o nosso andar. Pisamos onde Ele quer que pisemos. Até mesmo nas trevas nós avançamos sobre sólido terreno. No dizer de um poeta, nada adiante, nada atrás, os passos da fé caem sobre o que parece o vazio e encontram embaixo a rocha. Podemos sair à rua e falar a outros o que nos perturba, mas ninguém nos ouvirá. Podemos expor os nossos problemas aos nossos amigos. Alguns destes, se não todos, preferirão, porém, que nos calemos. Eles têm as suas próprias lutas. Por que não ir a um lugar secreto e aí falar com Deus sobre o que nos inquieta e pedir a sua ajuda? Deus nunca está ocupado demais para nos ouvir. Se nos expomos a lhe obedecer, abandonando o pecado, Ele jamais nos fechará a porta, e Ele não conta a outros o que lhe contamos. Deus é o mesmo em todo o tempo. Fará por nós hoje o que fez por outros no passado. Alguém disse que Deus tem um coração de mãe. Quem de nós não lembra o modo como nos tratou nossa mãe na nossa infância? Quando caíamos e nos feríamos, ela nos pensava as feridas, nos enxugava as lágrimas, nos afagava e nos consolava. Nos braços de nossa mãe nós nos sentimos seguros, felizes. Qual mãe extremosa, Deus socorre os que a Ele apelam. A quantos o buscam na tribulação, Ele diz, como alguém a quem sua mãe consola. Assim eu vos consolarei. Isaías 66, 13. Este, meus amigos, o infalível socorro do homem na tribulação. Despedimo-nos deixando com cada um dos nossos amigos este pensamento, palavras do apóstolo São Paulo, encontradas em Romanos 8, 32. Se Deus não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?